Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai orar comigo. Hoje nós vamos começar a leitura do capítulo 22 do livro de Provérbios. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria e discernimento para entender com sabedoria esses provérbios. Senhor Deus, graças te dou, Senhor, graças te dou, porque o Senhor é o único digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Obrigada, Senhor, por nos dar o privilégio de buscar a Tua palavra, ensinamentos tão preciosos. Abre a nossa mente, o nosso coração, prepara, Senhor, para que recebamos a Tua palavra, que é viva e eficaz. É o que nós oramos, Pai amado, que o Teu Espírito esteja presente nesse ambiente. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Vamos começar então. Assim diz no verso 1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Deus leva esse ensino mais adiante, lá em Lucas, no capítulo 10, verso 20, para demonstrar que em um nível ainda mais alto não é o poder que exercemos, mas o amor com que somos amados, que é a nossa verdadeira alegria. Como é maravilhoso a gente tomar posse desse amor. E no verso 20 do livro de Lucas, no capítulo 10, eu vou ler para vocês, diz assim, ó: no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Essa é a nossa maior alegria. Amém, irmãos? Verso 2 diz assim: o rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. É tolice, a tolice do esnobismo, né? É definitivamente exposta. Uma sociedade secular, no mundo que nós vivemos, tem grande dificuldade para encontrar uma ideia que seja boa o suficiente para levar o rico e o pobre a terem algo em comum. Infelizmente, é o que nos ensina, que nos fala esse provérbio, né? Porque todos somos iguais, tanto o rico quanto o pobre. O Senhor fez a todos nós. Mas no mundo atual, no mundo de hoje, há muita dificuldade que o rico e o pobre tenham algo em comum. No verso 3 e 4 diz assim: a prudência prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Aqui nós vemos mais um comentário em relação ao prudente e à pessoa inexperiente. O otimismo animado de quem não pensa nos perigos irá sofrer as consequências. Já a humildade e a relação firme, ponderada à verdade acerca da vida e de Deus. Então, aquele que coloca o seu otimismo exacerbado, né, à frente de tudo e pratica as coisas movido por emoção, não pensa
nas consequências que irá sofrer. Mas aquele que é humilde tem uma relação firme e ponderada às decisões que devem tomar acerca da vida e acerca de Deus. É isso que a gente aprende nesses 2 versículos, que nos ensina sobre a prudência. No verso 5 diz assim: espinhos e laços hão no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe dele. Aqui a gente aprende que o caminho do homem mau está cheio de espinhos, salpicado por diversas armadilhas. Andar pelo caminho do perverso, pelo caminho do mal, é o mesmo que andar em um campo minado. A pessoa sensata, a pessoa equilibrada, ela foge das luzes falsas do caminho perverso para andar na luz verdadeira de Cristo. No verso 6 diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Que lindo esse versículo, esse exemplo que a gente tem na Bíblia, né? O ensino que é feito com base no exemplo tem efeitos permanentes na vida das pessoas. O filho que teve bons exemplos até o final da sua vida não se desviará do caminho que aprendeu com os pais. Que ensinamento maravilhoso esse, né? Que a gente ensine os nossos filhos, eduque os nossos filhos no caminho do Senhor. O verso 7 diz assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Aqui a gente vê que uma prática observação da realidade é função de um bom governo zelar para que o domínio de maneira alguma se transforme em opressão. Outra observação importante nesse provérbio é que não devemos nos aventurar em dívidas que podem vir a crescer e nos escravizar. No verso 8 diz assim: o que semear, a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Um exemplo de consequência moral. Quem semeia a maldade, colhe a maldade e será castigado por seu próprio ódio. Da mesma forma que não podemos negar ou alterar a lei da gravidade, não podemos também alterar as leis morais e espirituais. Verso 9 fala assim: o que vê com bons olhos será abençoado, porque dado seu pão ao pobre. A generosidade, irmãos, é o caminho da prosperidade. No reino de Deus, você tem o que dá e perde o que retém. Aquilo que fizemos ao próximo que está necessitado, estamos fazendo para o reino, não para nós. Então, o grande ensinamento aqui é que a gente reparta o pão e não o retenha. Porque o pão guardado, ele estraga, mas o pão dividido não, ele multiplica. O verso 10 diz assim: lança fora o escarnecedor e se irá a contenda, e acabará a questão e a vergonha. A gente aprende nesse provérbio, nesse versículo, que desavenças e exasperações, brigas, às vezes elas surgem não de uma situação,
mas de uma pessoa com atitudes erradas que semeia contenda. É da própria pessoa esse temperamento de briga, de desavença, de contenda. A Bíblia, ela nos orienta a mandar embora aquele que é briguento, com toda a sua bagagem de contenda. Quem conserva o zombador, quem conserva o briguento, aquela pessoa que só sabe criar contenda nas situações, quem mantém essas pessoas perto de si está escolhendo o caminho da discórdia e não da paz. Então aqui nos é ensinado que devemos lançar fora o escarnecedor. No verso 11 diz assim: o que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigos do rei. Será amigos do rei. Coração e língua são intimamente ligados. Não é possível ter um coração impuro e um linguajar doce. Cultivar um coração puro é a única maneira de desenvolver uma comunicação saudável. O coração puro e a língua santa são obras da graça de Deus em nós. Por isso a gente deve pedir ao Espírito Santo mansidão, sabedoria, domínio próprio, bondade, o fruto do Espírito. Ele deve habitar em nós para que a gente tenha um coração puro. E tendo esse coração puro, consequentemente, o nosso linguajar será doce. Amém, irmãos? No verso 12 diz assim: os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Um versículo que traz uma confirmação encorajadora de que o conhecimento não é frágil e nem fica sem amigos. O Senhor, ele está vigiando para que mais dia ou menos dia a justiça divina seja feita. No verso 13 diz assim: diz o preguiçoso, mais uma vez, Provérbios falando do preguiçoso. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruínas. Esse versículo apresenta uma desculpa ao preguiçoso. O preguiçoso, ele é pródigo em criar desculpas fantasiosas para que não precise fazer nada. Os preguiçosos são parceiros da miséria, pois nada produzem, apenas consomem. No verso 14 diz assim: cada cova profunda, verso 14, cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A descrição mais detalhada da mulher imoral a gente vê no capítulo 2, no capítulo 5 e no capítulo 7 desse livro de Provérbios. Fala muito sobre a mulher imoral. É uma descrição mais detalhada e da sua forma de agir. Então, nesses 3 capítulos, a gente encontra uma descrição melhor sobre a mulher imoral. A ideia nova aqui é que cair nessa cova profunda é um reflexo da ira do Senhor. No verso 15, diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Esse versículo, esse provérbio, fala sobre a disciplina que é necessária. O mal que assola a sociedade não vem de fora, mas de dentro do nosso coração. A falta de disciplina produz uma geração rebelde. A disciplina treina uma geração reverente e íntegra.
Precisamos usar a disciplina e aceitar ser disciplinados para termos uma vida íntegra no Senhor. Amém, irmãos? É isso que a gente aprende nesse versículo 15. Então, hoje a gente leu até aqui e amanhã a gente termina a leitura do capítulo 22. Eu estou fazendo dessa forma para que não fique um áudio muito longo e a gente possa esmiuçar mais cada provérbio, cada versículo. Amém? Vamos orar agradecendo por essa leitura, por essa comunhão com o Senhor, né? Por esse partilhar, porque é isso que a gente faz. A gente está partilhando da palavra. Passem para frente esse áudio, compartilhem com familiar, com amigos, para que não fique parado em você aquilo, o conhecimento, não fique estagnado em você. Precisamos multiplicar, precisamos levar a palavra a mais pessoas. A gente não pode reter aquilo que a gente aprende. É isso que o Senhor diz na palavra dele. A gente precisa passar para frente, o repartir. É esse o ensinamento do Senhor, o repartir. Oremos. Pai querido e Pai amado, gratidão. Gratidão por esse estudo, gratidão por essa leitura, gratidão por cada reflexão aqui feita. Obrigada, Senhor, porque o Teu Espírito que habita em mim é que me direciona, é que me orienta, que me capacita. Que seria de mim sem o Senhor habitar em mim, sem o Senhor viver em mim e eu viver no Senhor? Quando descobrimos o Teu amor, quando tomamos posse da nossa filiação, como quando a gente entende que somos filhos, tudo muda em nossa vida. Ah, Senhor, como é bom aprendermos, como é bom compartilhar, repartir aquilo que a gente recebe de Ti com outros irmãos. Obrigada, meu Deus, obrigada, porque eu tenho aprendido cada vez mais, cada dia mais, meditando na Tua palavra. Eu tenho aprendido, Senhor, que o Teu amor é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não é o poder que devemos buscar. Devemos buscar repartir o pão com os nossos irmãos. Devemos buscar levar a palavra a toda criatura, porque é isso que o Senhor nos ensina, é isso que o Senhor nos diz, é isso que o Senhor fala na Tua palavra. Que sejamos, Pai, que sejamos essa fonte que jorra dentro de nós para outras pessoas, que a gente não retenha aquilo que a gente aprende, aquilo que o Senhor nos dá. Obrigada, meu Deus, por tanto amor. É o que eu oro, Senhor. Eu oro para que os meus irmãos estejam sendo tão edificados quanto eu. Derrama, Senhor. Derrama sobre cada um o Seu amor. Derrama, Pai querido. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.